espanhol? Porque lá é espanhol. Foram os espanhóis que descobriram essa região, que chegaram nessa região. Ah, e os índios e os povos indígenas, não? Da Inglaterra. Os ingleses? É, os ingleses. Por que eles falam inglês? Porque quem chegou nessa região foram os ingleses da Inglaterra. Os Estados Unidos, a França, o Canadá falam francês. Por quê? Quem colonizou foram os franceses. E assim sucessivamente. Nós temos países na África, como... E a Espanha? Espanha está aqui. Nós temos países na África, Angola fala português, Moçambique fala português, aqui tem uma ilhazinha chamada Cabo Verde, eles falam português porque foram explorados pelos portugueses. Nós temos na África do Sul, eles falam inglês, por quê? Porque a África do Sul foi explorada pelos ingleses e assim surgiu a nossa fala portuguesa. É um país ou um continente que existe vários países. A Europa abrange toda essa parte do continente europeu, vizinho com a Ásia e a Rússia. Então a Europa, Isso é tudo? Isso aqui tudo, são mais de 20 países. São países pequenos. Exemplo, se você pega a França ou a Espanha, é menor do que o estado de Minas Gerais, na Bahia. Então o Brasil é muito grande. Os portugueses e os espanhóis começaram uma exploração pelo continente africano. E aí, nós sabemos que nós temos outros países que falam a nossa língua portuguesa. Por que nós falamos português? Porque é do português Do nada ou do mar? Ou de uma lagoa? Um lugar onde fala os animais. Ilha é um lugar de terra cercado por água de todos os lados. Pode habitar pessoas, pode não habitar pessoas. Animais, pessoas. Exemplo, nós temos aqui como ilha a Inglaterra. Aqui em cima, olha no seu mapinha. Na parte de cima da Europa, ó, chama Inglaterra. Inglaterra é uma ilha, porque ela está cercada por água em todos os lados. E aí, a Terra é de fato achatada? Não, é plano. Porque nós hoje sabemos que a Terra é arredondada. Porque se fosse achatada, alguém chegaria no final e cairia num grande abismo. E não ia parar nunca, porque o mundo é infinito. E não ia cair no abismo. No século XV, os navegadores de Portugal e da Espanha foram pioneiros nas viagens marítimas de longa distância feitas por europeus. Viajando pelo mundo, esses navegadores levaram consigo elementos de sua cultura, idioma, religião, hábitos alimentares, roupas, etc. Assim como os europeus influenciaram os povos da América, África e Ásia com sua chegada, esses povos também transmitiram suas culturas aos europeus. Essa relação entre povos de diversos continentes gerou encontros e conflitos que marcaram a Idade Moderna, que compreende o período de 1453 a 1789 e estão presentes na atualidade. Portugal e as navegações. Financiados pelo Estado, os navegadores portugueses foram os primeiros a realizar viagens marítimas de longa distância no Oceano Atlântico nos tempos modernos. Portugal se destacou nas navegações graças a fatores como experiência com navegação. Desde o século XIII, os portugueses participavam do comércio marítimo europeu, e Lisboa foi se transformando em um dos portos mais movimentados da Europa. Posição geográfica. Portugal contava com acesso livre ao Oceano Atlântico, bons ventos e correntes marítimas favoráveis à navegação. Centralização política. Na época, Portugal já era um estado independente e unificado, com um governo capaz de financiar um projeto complexo e caro como a expansão marítima. Interesse de diversos grupos sociais.
A expansão se tornou um projeto que despertou o interesse de comerciantes, nobres, membros da igreja e trabalhadores em Portugal. A expansão era uma oportunidade para acumular riquezas, adquirir prestígio, difundir a fé católica, buscar novos conhecimentos e melhorar de vida. Portanto, existiam muitos interesses em jogo na expansão marítima. A busca por novos conhecimentos, por exemplo, estava ligada à curiosidade científica, ao desejo de aventura e à vontade de investigar o mundo. Essas atitudes faziam parte da mentalidade renascentista. Durante a expansão, membros da Igreja Católica participaram ativamente da organização, do financiamento e da ação colonizadora. O interesse em difundir a fé católica poderia levar à conquista de novos fiéis. Já o interesse em acumular riquezas estava relacionado à negociação de produtos como ouro, tecidos, madeira e especiarias. Muitos desses produtos vinham do Oriente. No entanto, o comércio entre a Europa e o Oriente era controlado por mercadores das cidades de Gênova e Veneza, localizadas na Península Itálica. Esses comerciantes italianos tinham parceria com mercadores muçulmanos, que controlavam muitas das rotas comerciais que ligavam o Oriente à Europa. Os comerciantes italianos dominavam também as rotas do Mar Mediterrâneo. Por isso, os portugueses investiram na descoberta de novas rotas marítimas para chegar ao Oriente. A rota encontrada era um longo caminho pelos oceanos Atlântico e Índico. Outra das principais motivações para as expedições marítimas realizadas por